quinto ano, vamos para a nossa videoaula, tá, gente, de geografia. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia e trabalho, tá? Mas antes eu gostaria que vocês pegassem o material, coloquem em cima da mesa para que a nossa aula comece e você esteja preparado. Então, gente, é muito importante que você esteja num lugar iluminado, que você organize a sua mesa para que você possa se concentrar e fazer a sua atividade da melhor maneira possível, ok? O conteúdo de hoje é tecnologia, trabalho e sociedade, certo, gente? Ele está presente lá nas páginas 94 a 96 e as atividades que vocês irão realizar está presente na página 97 e 98. Esse vídeo ele não possui o vídeo da correção. Então, a Pro não vai estar mandando para vocês à tarde o vídeo da correção. Essa nossa atividade ela será corrigida através da nossa próxima aula online de geografia. Ok, gente? Então, esse é o nosso acordo hoje. Então, gente, vamos lá. A gente sabe que na antiguidade, se a gente voltar lá no passado para tentar entender como vivia o homem, a gente vai entender, a gente vai conhecer, a gente vai descobrir que, na verdade, ele procurou suprir sempre suas necessidades, inventando aí e utilizando novos instrumentos, né? Então, o que ele não tinha, ele procurava criar, tá? E se valendo da energia dos animais, do fogo, da água, do vento para realizar suas atividades, né? Ele também tentava aí, apesar de não ser natural, alguns aspectos que ele utilizava era de baixo impacto para o meio ambiente, ou seja, por mais que ele retirasse o que ele precisava da natureza, ele jamais ia destruir com tanta intensidade como o homem atual de hoje, né? A gente sabe que a gente tem aí um problema muito sério relacionado ao meio ambiente, né? Muita devastação ambiental, o homem aí a todo vapor, destruindo a natureza, destruindo o meio ambiente para ganhar dinheiro, a fim de explorar os recursos naturais, e isso é um grande impacto para o meio ambiente. Então, esse processo, né, ele foi deixado de lado lá no século XVIII com a chegada da Revolução Industrial. Então, esse homem primitivo, ele largou um pouco e saiu com a chegada da indústria, né? A gente sabe que essa Revolução Industrial, ela dinamizou a produção de bens, né? E mudou o ritmo de vida das pessoas. Então, essa chegada da Revolução Industrial, de certa forma, foi um avanço, um crescimento para a sociedade daquela época, né? Que até então era o quê? Puramente ligada à natureza e ao campo. Então, a partir daí, desse momento que o homem teve aí esse contato com a Revolução Industrial, ele começou a se desenvolver, ele começou a mudar a sua forma de pensar, a qualidade de vida dele melhorou, mudou bastante. Então, uma nova sociedade surgiu, tá? Então, coisas como, por exemplo, jornada de trabalho, por exemplo, estradas de ferros e navio a vapor começaram a mudar o mundo, né? Então, eles tinham aí uma nova forma de explorar o mundo, apesar de que a gente sabe que o aumento no impacto do meio ambiente ainda era pequeno. Mas a cada nova técnica de extração criada, a cada nova ferramenta de produção desenvolvida, essa agressão ao meio ia aumentando. Então, gente, o homem ele tinha uma mente pequena, ele não explorava tanto. Quando ele começou a desenvolver aí a tecnologia, aí engraçado que tudo isso aí veio, né, e começou a crescer. Essa agressão ao meio ambiente, a partir daí ela começou a aumentar. Então, antes da Revolução Industrial, o ritmo aí de agressão era um. Após o surgimento aí dessa revolução, quando começou a surgir a tecnologia, isso aí só aumentou. O que poderia ter diminuído, né, gente? Mas não, só aumentou. Então, lá no século XIX, por exemplo, as cidades, né, e populações cresceram enormemente. Na verdade, a sociedade ela deu um avanço, ela cresceu assim indiscutivelmente, impulsionadas pelo quê? Pelos avanços trazidos pela Revolução Industrial, que ainda não havia terminado, né? Aí com isso aí surgiu novas fontes de energia que movimentaram motores mais avançados. Com isso cresce o consumo
E aí, gente, a exploração aumenta ainda mais, né? Como o consumo dos automóveis, por exemplo. Então, se há a produção de automóveis, o que precisa ser retirado da natureza para construir peças, para construir esse objeto, por exemplo, de consumo, isso aí tendia a aumentar, tá bom? Então surgia também o que? A energia elétrica, né? Que com suas lâmpadas de filamentos, por exemplo, iriam pôr fim às lâmpadas a gás, então essa energia ela estava se transformando e de alguma forma ia envolver o meio ambiente nessa mudança. As hidrelétricas, por exemplo, a energia elétrica ela é feita lá nas hidrelétricas, que precisam de quê? Da força da água. Então as usinas hidrelétricas precisam devastar o meio ambiente para criar aí um reservatório de água para que a força da água possa gerar energia. Então vejam aí que essa transformação aí que aconteceu, né, da energia utilizada aí, que antes era utilizada de um jeito e depois com o surgimento da energia elétrica, ela se transformou, então isso aí há uma agressão ao meio ambiente. Então, a partir desse período aí, a poluição do ar e da água começaram a ser perceptíveis. Então, se nós compararmos a vida do homem primitivo lá na antiguidade, né? Ele tirava sim recursos da natureza, mas ele era sempre mais consciente, ele só tirava o que ele precisava. Então, ao passo que a sociedade cresceu e foi surgindo a necessidade de transformar a sua vida, foi surgindo aí, foi aumentando aí essa busca pelos recursos naturais. Isso causou grandes impactos, tá? Então, lá na década de 1950, no século XX, o desenvolvimento da tecnologia, por exemplo, ampliou aí. Ele foi ampliado após 2 guerras mundiais, né? Que fez com que a indústria e a poluição alcançassem níveis aí nunca antes possíveis, né? E esses níveis têm aumentado ainda mais, tá, gente? Então a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, se nós pararmos para analisar, hoje em dia, por exemplo, os elementos naturais como água, ar e terra, eles sofrem grandes impactos provocados com grandes mudanças ambientais no mundo, né? Aqueles desastres das barragens, por exemplo, aquela lama toda lá em Brumadinho, que acabou contaminando água de rios. Então, aquilo é uma barragem, é um meio tecnológico de mudar alguma coisa na vida das pessoas, mas que causa degradação ao meio. Tá? Então, é necessário que se pense nas consequências da poluição, certo? Em escalas, né, observáveis, né? E que se busque tecnologia que não maltrate, que não degrade, sim resolva o problema da situação, porque nós temos acesso à tecnologia que destrói, mas nós também temos acesso à tecnologia que procura resolver o problema. Tá? Então, as mudanças, em relação às mudanças nas formas de trabalho, o que podemos dizer? Que a Revolução Industrial, na verdade, foi uma verdadeira divisora de águas no que se diz respeito a técnicas de trabalho. Por quê? Porque antes dela, por exemplo, as atividades como o trabalho em lavouras eram praticamente as mesmas, desde a Idade Média. Tá? Então, o plantio manual, por exemplo, nos roçados podia levar o dia inteiro, né? Com o desenvolvimento das máquinas agrícolas, esse tempo passou para poucas horas. Então aumentou assim, cresceu bastante, né? O desenvolvimento foi bastante perceptível e facilita a vida das pessoas, né? Com o desenvolvimento de ferramentas de corte, por exemplo, a madeira pode ser extraída e levada diretamente para o que? As cadeias de produção. Então, essa revolução industrial, ela não parou apenas nas técnicas de produção de fábricas, né? Com a agilidade do ritmo da linha de produção, a forma de trabalho e até o ritmo, gente, do dia, né, das pessoas foi se modificando. Então, o desenvolvimento de novas tecnologias nos séculos seguintes mudariam até a forma de fornecer produtos, mudaria tudo. O comportamento das pessoas, a forma de se viver naquele meio, né? Então, tudo muda. Vocês vejam aí que a gente está vivendo uma mudança grande no sistema educacional. Por mais que a pandemia passe, né, e a gente volte para a escola, que isso vai acontecer, então muita coisa que a gente está aprendendo agora, muita coisa que a gente utiliza agora vai seguir daqui para frente, né?
que é explorar alguma coisa através de aula online, agendas online, tudo isso vai aparecer. Por quê? Porque há uma transformação, há uma mudança, tá, gente? Isso muda o ritmo de vida das pessoas. Não seremos mais os mesmos depois da pandemia, certo? Mas vai resolver o problema? Vai surgir a vacina e tudo, mas muita coisa vai mudar depois da pandemia, tá, gente? Então, o ritmo aí da vida das pessoas, ela muda com o que acontece no dia a dia, tá? Voltando para o que a Pro estava falando em relação à Revolução Industrial, então o ritmo de produção era ditado pelo próprio trabalhador, né, que fazia o seu próprio horário de acordo com a necessidade ou simples vontade, o que é diferente de hoje, que a gente tem que cumprir um horário para poder estar de acordo com aquela empresa, tá, gente? Então, com a industrialização, o que dita o ritmo do trabalho é a demanda da fábrica, né? E o horário estabelecido no contrato, né? A gente vê que é dessa forma. Então, antigamente, a única forma de, por exemplo, vender sua mercadoria era expor em algum lugar seu produto, né? Seja numa loja ou numa feira livre. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, ter um espaço físico para vender produtos se tornou opcional. Eu posso, por exemplo, fabricar um determinado produto sem ter que abrir uma loja, apenas expor nas minhas redes sociais, criar canais para que eu possa estar vendendo meu produto. Então, a tecnologia, ela facilitou bastante a vida das pessoas. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Realizem as atividades das páginas 97 e 98 e lembrem que esse vídeo ele não possui vídeo da correção. A nossa correção acontecerá através da aula online na nossa próxima aula online de Geografia. Ok, gente? Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!